Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1, começando mais um Inteligência Condominial, meu jovem. Bom dia, síndico, bom dia, minha amiga síndica, bom dia, você que é do Conselho Fiscal, bom dia pra você que mora em condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, aqui na minha, na sua, nossa Ativa FM 98.1. Hoje um papo muito bacana com a minha amiga Cristiane Romão, ela tá aqui já. Cris, já manda o convite para a gente começar o nosso bate-papo. Já quero mandar um alô aí, pessoal da Nova Crop Taguatinga, meu amigo doutor Claudio Viana. Vamos, porque hoje o papo é muito bacana. Vou falar só um pouquinho sobre a inspeção predial. Quando contratar uma inspeção predial? Então, esse papo é para você que é síndico. Bom dia! Como vamos? Saudade que eu tava já, viu? Show de bola! Vamos que vamos! E aí, como é que tá, senhorita? Tudo bem? Tudo certo, na correria de sempre, mas com certeza sempre focada aqui em trazer o melhor, né? Show de bola, hein? Isso aí, então vamos que vamos, Inteligência Condominial aqui na Ativa FM 98.1. Vamos falar um pouquinho, né? Quando contratar uma inspeção predial? Esse é o papo de hoje, né, Cris? Exatamente. Você me ouve bem, Thiago? Tá dando um pouco de eco, mas tá dando para ouvir. Pronto, eu acho que a sala que eu tô pode ser que esteja trazendo um pouco desse eco, mas tá dando para vocês me escutarem, não tá? É legal. Perfeito. Então, Thiago, na realidade, eu fiz umas histórias esses dias, né, que eu estava na área de um condomínio, falando justamente sobre vistorias e diferença sobre a diferença que tem entre vistorias e inspeção. E as pessoas cheias de dúvidas, né, perguntando assim, Cris, e quando é que a gente contrata realmente uma pessoa para fazer isso? A gente sabe que a gente tem aí um checklist que o síndico precisa ter, inclusive eu vou trazer aqui alguns pontos de um checklist prévio que você pode estar aí levantando no seu condomínio para você conseguir analisar. Porque assim, Thiago, a gente já entrando no assunto, né? A gente precisa entender que o síndico, ele não precisa ser especialista em tudo, mas existem responsabilidades que são realmente da nossa função. Então, a gente precisa estar cercado de bons profissionais, uma boa assessoria jurídica, uma boa equipe de inspeção, uma equipe de manutenção que realmente dê suporte ao síndico, porque ontem eu até brinquei, né, no meu Instagram, que eu coloquei domingo, final de semana, o síndico, o cano quebrou. Acontece, né? Eu ontem estava aqui em Salvador com greve de ônibus, um cano estourado na área comum, né? Então, assim, a gente tem essas adversidades, mas isso quando a gente consegue previsionar e a gente consegue realmente inspecionar com antecedência, isso previne muitos problemas e muita dor de cabeça para o síndico. Então, assim, quando a gente consegue diferenciar, Thiago, a vistoria da inspeção, a vistoria é justamente quando você está fazendo o recebimento desse empreendimento com a construtora, você faz o levantamento e isso é imprescindível, né? A doutora Jamile está aí na live, não me deixa mentir, que no momento que a gente, na realidade, faz esse tipo de laudo com pessoas especializadas na área, que vai colocar exatamente quais são as inconformidades, você vai ter mais segurança no processo judicial futuro para estar pleiteando aí, porque nada pode ser colocado porque só a gente vai olhar, o piso está torto, mas não é só o piso que está torto, né? A gente tem outras minúcias que aquele piso pode irradiar ali dentro daquele empreendimento. E a parte de inspeção, Thiago, ele já vem numa sequência de obrigação que de 5 em 5 anos, pelo menos aqui em Salvador, já está previsto que o empreendimento precisa fazer a inspeção predial, porque ele vai validar, vai verificar se de fato aquelas manutenções estão sendo feitas da forma correta, quais são as condições estruturais daquele condomínio. Então, a gente hoje vai falar sobre isso, Thiago. E é bacana, né? Você falou que passou por um perrengue, eu também passei um perrengue essa semana. O cara bateu no portão, né? Sábado, eu saí do condomínio, era 1h da manhã, tive que voltar no sábado de manhã para finalizar o serviço. E é exatamente o que a Cris falou, gente. Tem coisa, em ser síndico, não tem como a gente controlar tudo, né? Tem os imprevistos que fazem parte da profissão. Às vezes você está ali de bobeira no almoço e tem que ir lá socorrer, porque faz parte de ser síndico, né? Mas a inspeção predial, com certeza, ela dá mais tranquilidade nesse processo de manutenção.
E assim, começar a fazer a manutenção preventiva, do meu ponto de vista, né? A gente tem que fazer isso como um investimento para a sua gestão e para o condomínio. Porque a ideia é prevenir. A ideia é prevenir. A prevenção é mais barata que a correção, né? É menos transtorno, é menos dor de cabeça, sai mais barato, fica mais tranquilo para o próprio síndico, para o próprio condomínio. A gente começar a ter esse olhar que a inspeção predial é um investimento que a gente faz no próprio empreendimento do condomínio. A gente tem que botar na cabeça isso. E outra coisa importante, a Cris falou isso aí, eu estava com uma conversa, mandar um abraço para minha amiga Samara da Pacioli, sexta-feira fazendo uma conversa sobre isso, né? Eu falei assim, para o síndico tem também que resolver tanto problema, que vai coça problema, né? Por exemplo, inspeção predial. Gente, quem tem que fazer a inspeção é o engenheiro. O engenheiro que vai assinar o laudo, o engenheiro que tem conhecimento técnico, capacidade de fazer isso. A gente só vai pegar aquelas informações e colocar em prática, vai virar uma estratégia de gestão. Mas quem é responsável por isso é o engenheiro. Então não vai você, síndico, síndica, inventar de fazer uma inspeção. Gente, você já paga o engenheiro para isso, cara. Você já pagou o advogado para advogar. Vamos só fazer gestão, que as coisas vão dar certo, né, Cris? Exatamente, Tiago. A gente precisa entender que no momento que o síndico cerca de informações e consegue colocar pessoas que sejam adequadas para fazer essas avaliações, isso na realidade vai dar embasamento. E Rildo, meu amigo Rildo aqui de Salvador, está bem falando, eu ia falar exatamente sobre isso, a previsão orçamentária. Né? Então, assim, como que a previsão orçamentária vai conseguir ser feita se você está no escuro? Se você não sabe exatamente qual é a condição que está o seu empreendimento? Você não sabe, não tem noção de quanto é que realmente vai ter essa corretiva, porque a preventiva você já não fez, né? A preditiva existe aí várias lacunas. Então, assim, a corretiva, você não tem noção. Então, você faz um orçamento aí, vai fazer orçamento de manutenção de bombas. Só que você vai fazer um orçamento de manutenção de bombas num contexto de manutenção formal, que as bombas estão em funcionamento, que você não vai ter problemas consecutivos de rolamento, mas se a bomba já estiver condenada, né? Se existir já problemas na sua estruturação de que nunca foi feito, a paisagem é linda, mas eu vou virar aqui, viu? Porque senão o povo vai ficar passando e eu vou ficar me desconcentrando. Peraí, eu estou num condomínio aqui que a visão é maravilhosa, mas aí o povo vai ficar passando, eu vou ficar me desconcentrando na fala. Então, Tiago, a gente precisa entender que na hora que a gente tem esse relatório, a gente vai conseguir intensificar todo o nosso checklist. Né? Aquele checklist que o síndico precisa ter, que precisa colocar para a sua equipe de manutenção, para ele conseguir vistoriar, ele vai ter um plano de manutenção assertivo, porque esse plano de manutenção, diante de uma inspeção predial feita por uma pessoa especialista na área, ele vai te dizer em quanto tempo você precisa fazer a troca do rolamento da bomba, você não vai esperar a bomba parar. Em quanto tempo você vai precisar fazer, na realidade, a troca de areia do seu filtro da piscina, a troca de rejunte. Se aquele material que está ali naquele espaço, muitas vezes eu vejo muito, principalmente em condomínio litorâneo, Thiago, madeira junto com piso. E aí, essa madeira, muitas vezes, não é uma madeira adequada para sol, chuva, e aquela estrutura está ali minando, acumulando limo. E a longo prazo, a longo e curtíssimo prazo, né? Você, na realidade, vai ter que fazer troca daquele material. E fazer troca daquele material com o quê? Pelo quê? Você não pode trocar somente pelo mais barato. Você tem que trocar pelo material que é adequado para aquele ambiente. Então, isso vai realmente fazer toda a diferença. Você está fazendo uma pintura de fachada. E aí você não pega uma pessoa para poder vistoriar. Você não é especialista em pintura. Se o cara disser que vai colocar um selante, você vai entender que ele é especialista e que tá certo o selante que ele está colocando. Quem vai inspecionar se de fato ele está fazendo os passos corretos? Então, assim, essa é a grande importância que eu vejo de se ter pessoas bem monitoradas, bem organizadas junto a esses serviços, porque isso previne várias dores de cabeça, Thiago. E na hora que eu trago, na realidade, eu trouxe aqui uma definição para vocês. Quando a gente fala sobre manutenção predial, né,
tem uma ABNT e NBR 5674, que ela trata do assunto. Então, eu oriento vocês depois, darem uma lidinha. Pessoas que têm dúvida, que sempre me mandam, né? Ó, dá uma lidinha nesse assunto, que com certeza vai te dar um norte bem pertinente, vai conseguir fazer uma orientação para vocês sobre essa questão das manutenções prediais e todas as entraves, né, que você tenha dentro do seu empreendimento. Tiago, nesse momento, a gente pode estar colocando aí as etapas de um diagnóstico condominial, por exemplo. Né? Quando você está entrando no condomínio, é muito importante, principalmente eu vejo muito, os síndicos dando orçamentos, né, de contratos de prestação de serviço, entre consultoria, sem ao menos fazer visita junto ao empreendimento. Então, assim, eu levanto a condição da extrema importância que você tem de conseguir fazer essa vistoria da forma correta, da forma realmente que precisa ser feita. Porque muitas vezes você pode entrar no empreendimento todo comprometido, você vai já sem inspeção, você não contratou a inspeção, não orientou que fosse feito, e você começa a lidar com esse condomínio. E aí, daqui a pouco, acontece um sinistro, não tem jeito. Não adianta você querer provar que foi João, que há 5 anos atrás não fez a contenção daquele muro que deveria ter sido feita. Então, assim, é um alerta aos colegas. Né? Eu vejo, na realidade, uma fragmentação muito grande sobre as propostas de trabalho que eu venho vendo no mercado. As pessoas estão brigando agora por preço, não por qualidade. E aí eu não vejo como, Tiago, você fazer um trabalho, sendo que você coloca para o condomínio que você vai fazer a gestão sozinha. Então ele coloca para o condomínio, não, você vai me pagar um valor X e eu não vou precisar contratar advogado, eu não vou precisar contratar engenheiro. Acredite, isso é real. Né? As pessoas vestem aquela velha capa do super-homem e acham que vão dar conta de tudo, né? Então, assim, Cris, você está falando o quê? Que o síndico não precisa ter um conhecimento multidisciplinar? Não, ele precisa conhecer e estudar sobre tudo. Inclusive, eu recomendo que os síndicos consigam tomar curso de diversas formas, desde engenharia ao direito, a educação ambiental, a todas as minúcias que servem ao nosso trabalho. Mas o que não pode acontecer é, numa proposta para você conseguir atender um condomínio, você não colocar que você vai fazer esse tipo de demanda por amostragem, porque o nosso trabalho a gente faz por amostragem. Não é, Tiago? Então, assim... É interessante, né, Cris? Porque, assim, eu já estou aprendendo muito com a Cris, cara, que é todo dia que passa, graças a Deus. E eu nem falo mais a palavra síndico profissional, eu falo gestor condominial. E é que eu gostei muito dessa palavrinha gestor, porque a gente está falando de habilidade. Eu até falo nas assembleias que eu vou concorrer, gente, não tem nada a ver com uma pessoa morar no condomínio ou não morar no condomínio. É questão de habilidade, conhecimento, experiência. Então, se você está contratando um profissional, ele tem a experiência, a capacidade de falar assim, cara, eu não sou engenheiro, eu entendo, eu, Thiago, entendo, eu tenho certeza que a Cris também entende de direito, de engenharia, a gente entende de seres humanos, mas não somos as pessoas que vão assinar o parecer. Porque para a justiça tem que ser aquele cara especialista. Então, isso que eu falo, é lógico que você tem conhecimento para conversar sobre. O cara fala, tá com a fissura aqui, eu tô falando fachada aí, né? Tô com a trinca de nível 1. Tu sabe o que é, a nível 2, como é que vai ser o procedimento para resolver aquele problema. Mas lembrando, gente, de cada profissional, a gente como gestor, temos que gerir essa equipe. Não é fazer para essa equipe, né? E a ideia de ter um gestor profissional é isso, a gente tem esse discernimento e fala, isso é importante, um advogado é importante. Um bom advogado é um investimento, um bom engenheiro é um investimento. A gente começar a vender isso porque é a verdade, é um investimento para o condomínio e para a nossa gestão também. Agora, como é que eu vou falar assim, eu sou engenheiro, sou advogado? Irmão, quem faz tudo não faz nada. Cris, fica à vontade. Tiago, eu sempre digo, né? Eu brinco, não sei se Rildo está na live ainda, mas eu ontem a gente conversando sobre uma situação, né? Que nossos colegas todos dias nos colocam para refletir sobre alguma coisa. E aí, na realidade, eu falando, né, que hoje em dia, para você conseguir passar por uma seleção de síndico profissional, hoje eles já pedem, por exemplo, certificado de curso para síndico. E aí,
Tem o Aldo que atua na área da sindicatura há 25 anos. Na realidade, tiraram o Aldo da concorrência porque ele não tinha o curso de síndico profissional. E aí, a gente estava conversando sobre isso, né? Aí eu vendo, na realidade, um colega falando sobre vistoria de balancete, enfim. Aí eu disse, daqui a pouco o pessoal vai começar a colocar na concorrência certificado de curso de síndico profissional, especialista em auditoria, que também tem experiência em vistoria predial, inspeção, combate. Eu estou vendo a hora disso acontecer real, porque assim as pessoas estão se colocando nesse lugar, né, Tiago? Cris, isso aí não é, isso é má fé. Isso aí eu já vi muito, isso é direcionamento, vocês querem eliminar a pessoa. Uma vez que aconteceu isso comigo, isso que eu falei, vem cá, eu tenho um curso superior de administração que levou 4 anos. 4 anos, tá? Mais 2 pós, que foi mais 2 anos, ou seja, 6 anos de estudo para fazer gestão. Aí você vem falar de um curso de síndico profissional, o cara fez uma semana. Quem tem conhecimento, cara? Quem é carga de conhecimento? Então não tem nem lógica. Você tá me eliminando por saber demais. Não tem nem sentido. Então, assim, mas o que é? Tudo para mim, eu sei vocês. Eu vou falar logo a verdade, que eu tô saindo mesmo, eu tô de ressaca. Então, assim, é o seguinte, cara, é porque é direcionamento, Cris. As pessoas querem eliminar. Você vê como é que um cara, 25 anos, ele tem experiência, tem capacidade, velho. Ele tem mais conhecimento que o cara que fez um curso em uma semana. E olhe lá, né? De 20 horas, 40 horas. Como é que você quer falar que um curso desse tem mais peso que um curso superior, que uma pós-graduação? Não dá, né? É a realidade do nosso mercado, Tiago. Muita gente querendo ser especialista em tudo e muita gente com experiência mínima em nada, né? Então, assim, o que a gente vê no nosso dia a dia são situações que nós vemos que só quem passa no dia a dia condominial não tem curso suficiente que ensine. Até mesmo o Byron traz na realidade o síndico para a área da prática, para que o síndico aprenda no dia a dia como é que é feita essa situação. Mesmo assim, a gente não vai conseguir previsionar tudo que você pode experienciar na área condominial. Então, teve outro dia que eu coloquei até um vídeo, que é um meme, né? Mas é realidade, que uma máquina de lavar estava fazendo um som que assemelhava a uma relação sexual. E aí a mulher precisou filmar a máquina para mostrar que era a roupa dela lavando. Entendeu? Então, assim, onde é que no curso vai ensinar esse tipo de tratativa ou conciliação de conflito, Tiago? Onde é que no curso eu vou saber que eu preciso, na realidade, orientar aquela condômina, a gente procurar entender exatamente qual é aquele ponto de conflito? A gente pode, na realidade, ter pessoas que consigam nos orientar e trazer a técnica a todo tempo. Por isso que eu oriento que o estudo ainda é o melhor caminho. Mas não existe curso completo que a experiência não vai conseguir te dar. Então, assim, a Ana Paula aí do Rio, por exemplo, ela tem uma experiência no condomínio Minha Casa Minha Vida que eu particularmente não tenho. Então, como que eu vou concorrer com a Ana Paula porque eu tenho curso de síndico em rádio, eu não sei o quê, mas a Ana Paula que sabe do Paranauê, ela que sabe exatamente como é que funciona. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente começa a selecionar e fatiar o mercado de uma forma muito discriminatória e que não traz realmente exatamente o que precisa ser feito, um trabalho conciso e bem realizado, né? Não é porque eu sou advogada que eu vou estar atuando no condomínio como advogada. Não é porque eu sou engenheira que eu vou atuar no condomínio. É claro que minha profissão ela vai facilitar. Eu, como psicóloga, eu consigo atuar hoje com gestão de pessoas com uma forma muito mais leve e me dá muito embasamento para isso. Mas não é por isso que eu vou colocar minha cadeira na administração para fazer terapia com os moradores. Selecione, porque no momento que você me selecionar, vai ter terapia uma vez por semana. É isso que eu estou vendo o pessoal fazendo. Como? Né? Então, assim, eu posso oferecer isso? Será que eu, como psicóloga, posso oferecer isso? Já que, na realidade, as pessoas estão aí oferecendo sua formação como uma forma de realmente conseguir conter esse condomínio. Então, isso tudo, Tiago, a gente chega na minúcia de que dá César o que é de César. As pessoas não estudaram engenharia anos e anos
para poder você querer, na realidade, com a canetinha, o checklist, fazer uma inspeção predial. A pessoa não passou anos e anos na faculdade de Direito para você ler um livro de Direito Condominial e você achar que você já pode falar todas as leis de Código Civil e que aquilo vai se encaixar perfeitamente. Então, assim, vamos entender todas essas particularidades. E a Ana Paula, por sinal, tem um diário de diagnóstico condominial que é até passos, eu até oriento alguns síndicos, que é aquele checklist que você chega e você consegue fazer de primeiro ponto. Quando você for, querido síndico, dar um orçamento para o condomínio, faça esse checklist, eu te oriento que você vá com embasamento em alguma coisa, para pelo menos você entender se de fato é um condomínio que você vai saber administrar. Porque muitas vezes não é sua expertise, você precisa encaixar realmente o que é que você tem técnica e conhecimento. Então, Tiago, eu sempre coloco nesse checklist detalhes importantes do condomínio. E se você tiver um papel ou uma caneta aí, vai anotando, eu não vou colocar tudo, mas é bom que você pelo menos tenha uma linha de pensamento para você trilhar, tá? Eu coloco, na realidade, informações básicas, endereço, o nome do condomínio, quantas unidades ele tem, qual o número de moradores. Sim, isso vai influenciar, porque você vai ver exatamente qual é o nível de atendimento que você vai ter aquele condomínio. Então, quando a gente fala sobre monitoramento, né, a gente fala justamente a gente entender todos os detalhes desse empreendimento. Quem são os conselheiros? Se os funcionários são terceirizados ou se são orgânicos? Sim, isso também vai influenciar na sua gestão. Porque uma vez que esses funcionários são orgânicos, a tratativa de treinamento, tudo vai precisar ser embutido por você. Você vai precisar colocar lá da sua previsão orçamentária que, na realidade, isso vai precisar estar incluso. Porque com a terceirizada, na teoria, elas deveriam fazer. O treinamento teria que ser deles, toda a orientação teria que ser deles, né? O fardamento são deles, e na hora que o funcionário é orgânico, isso precisa ser previsionado porque já é mais uma demanda para o síndico, tá? O financeiro, qual é a receita mensal desse condomínio? É uma pergunta que você tem que fazer antes de entrar. Por que, Cristiane? Porque se você visualizar que na realidade você tem uma média de despesa, que você gasta 80 mil e você está arrecadando 60, não tem matemática. Não tem matemática. Você já vai entrar colocando a sua cotação e dizendo: a gente vai precisar fazer um realinhamento de cota. E se seu conselho que está ali te selecionando não entender que realmente é um trabalho válido, eu te oriento você nem entrar. Porque como é que você vai fazer, na realidade, uma dinâmica de condomínio sem dinheiro, sem conseguir fazer o ajuste realmente básico de receita e despesa, que é o básico da gestão condominial? Então, eu sempre também faço essas perguntas para poder conseguir balizar e orientar que, de fato, aquilo ali precisa de uma atenção. Qual é o índice de inadimplência? Isso é preciso ser visto, porque daí você vai direcionar se, de fato, é uma inadimplência baixa, que pode ser tratada de forma administrativa, se é uma inadimplência alta, que você vai precisar de monitoramento de empresas, seja lá, né? Tem gente que usa venda de inadimplência. Eu ainda sou pela parte de cobrança judicial mesmo, acho que resolve aquela velha cartinha, aquele contato com o condômino, né? Então, eu acredito que a gente ainda pode caminhar, mas existem condomínios que têm a demanda de inadimplência zero, né? Como chamam, de venda de inadimplência. Então, você precisa entender como é que está essa inadimplência, qual é o ponto crítico, se tem unidades que realmente já vêm há anos como inadimplentes, se são unidades que ainda estão com a construtora, isso tudo vai influenciar na sua atividade e você precisa estar colocando isso em xeque. Os balancetes, Thiago, sim, eu pergunto se está faltando balancete, se os balancetes estão assinados, se existe pendência de documentação, porque na eleição de síndico, que você vai ser eleito, vai ter uma prestação de contas anterior da gestão. E se lá, na realidade, já tiver uma grande confusão de balancetes atrasados, prestação de contas sem aprovação, isso tudo vai começar a já vir com uma gestão de conflito para cima de você. Entendeu? Então, é importante você perguntar como é que estão os balancetes, como é que está o fluxo de assinatura, se os conselheiros
que estão ali se propondo a se reeleger, eles têm entendimento sobre o assunto, porque não adianta só você olhar e assinar, né? Ainda existe uma responsabilização que precisa ser feita sobre esse Conselho Fiscal, que muitas vezes é negligente sobre o processo, né? Não fiscalizam as contas, não veem realmente se está com problema, se está faltando documentação, se o síndico gastou mais do que a receita recomendada. Isso precisa realmente ser colocado em questionamento. Tiago, se você tiver alguma consideração no meio da fala, pode me interromper, viu, meu amigo? Então, em cima disso aí, que você está falando que é importante, o que é mais importante no diagnóstico é a gente pegar informações até para a gente poder montar uma estratégia para colocar em prática. Né? Eu não sei a crise, mas pelo menos os condomínios que eu entrei como síndico, como gestor profissional, 90%, cara, são situações muito problemáticas, já que as pessoas não dão conta mais, é conflito entre as pessoas, é síndico que fez cagada para trás, então sempre a gente, e pelo menos eu já percebi que a gente entra nesse tipo de cenário, né? Que é um cenário mais que quer mais dedicação, mais informação, mais mediação, e através das informações você vai montar a sua estratégia. Acabou de falar que é coisa básica. Eu vejo gente ir para a Assembleia e falar, vamos baixar a taxa de condomínio. Eu falo, como? Porque é matemática. É de saída, não tem jeito. Como é? Os caras falam, Tiago, você vai baixar a taxa de condomínio? Eu falo assim, ó, eu acho que está mais fácil aumentar. Porque a conta está fechando, né? E aí ter esse conhecimento para isso, às vezes dividir mais vezes algum tipo de parcelamento, negociar melhor com fornecedores com bons contratos, né? Teve nosso amigo que falou sobre aqui a prestação de serviço. Você saber se essa terceirizada tem processo trabalhista, está pagando em dia, né? Então, assim, é todo um diagnóstico para quê? Para você ter a informação, para você poder gerar isso e transformar em estratégia, em atitudes do futuro para a sua gestão, né, Cris? Exatamente, exatamente. E assim, a gente precisa entender todo esse fluxo, Thiago, porque o síndico, ele é o que eu sempre reforço, ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele precisa pelo menos ter o entendimento básico para ele conseguir cobrar e fiscalizar e contratar, porque se ele não souber pelo menos o básico, ele não vai conseguir ir para lugar nenhum. Então, um ponto também que eu coloco, Thiago, é se já existiu algum tipo de laudo de inspeção predial. Sim, eu pego essa coleta de dados, porque dali eu já vou previsionar na primeira assembleia de que isso precisa acontecer. Não é luxo, tá? Isso é obrigatório se nunca foi feito. Então, assim, se você nunca fez no seu condomínio, eu oriento que você faça para ontem, que você se certifique aí de profissionais que realmente são bons na área, que tem todas as certificações, que você possa realmente fazer, porque é ele que vai calçar a sua gestão. E a responsabilidade civil e criminal vem, tá? Ela não é brincadeira, não. Ela é real. Ela não é só um item lá no Código Civil, não. Então, você precisa realmente fazer valer o que está prescrito e que é obrigatório. Um outro ponto que eu também coloco, Thiago, é se ele existe um laudo de estanqueidade de gás, né? Já foi feita alguma vistoria nessa rede de gás? Sim, porque na realidade os acidentes com gás estão cada vez mais frequentes, porque as pessoas estão na realidade fazendo por demanda. Tem vazamento, trata. Tem vazamento, trata. E a rede? E a responsabilidade desse condomínio em verificar se de fato essa rede está vistoriada e se esse laudo existe. Então, eu também faço essa pergunta no momento que eu estou treinando um cliente novo, para que ele possa entender que isso é uma demanda obrigatória e que precisa ser realizada, tá? Bom, a gente relatar sobre teste de estanqueidade, que é segurança, gente. Isso é uma questão de segurança, hein? Exatamente, Thiago. O plano de prevenção contra incêndio, eu nem preciso falar, né, Thiago? A gente já fez live sobre isso. Então, assim, são questões que a gente, eu acho que já deveria estar internalizado no síndico, da responsabilidade sobre vidas, né? Eu sempre falo que eu não sei como é que a pessoa consegue passar a cabeça no travesseiro e saber que seu extintor no corredor está sem validade, está sem funcionar. Eu não sei como é que a pessoa, na realidade, consegue dormir pedindo ao síndico para fazer uma reforma no salão gourmet, sendo que todos os seus equipamentos contra incêndio estão defasados e estão sem funcionamento. Porque você está colocando ali naquele momento o seu bem maior, sua família. E se você, na realidade, está priorizando outros itens de benfeitoria que não seja realmente da segurança da sua família,
aí realmente você precisa rever seus valores, né? Porque a gente precisa entender que a piscina funcionando é ótima, a quadra funcionando também é maravilhoso, mas tem um incêndio e você não conseguir tirar sua família, ou então prevenir sua família dos intempéries iniciais, realmente é algo que me preocupa. Pode falar, Thiago. Às vezes, o próprio síndico é o cara que não informa. As pessoas, quando elas têm conhecimento, o mesmo penso que eu tenho, as pessoas quando têm esse conhecimento, elas priorizam isso. Isso. É o que é fácil. A gente, como gestor, gente, a gente, quando não dá errado, a minha culpa não é nossa, não. Mas é um dever nosso comunicar. Gente, beleza, vocês querem reformar aqui a piscina, mas acho que tem coisa mais importante que é a questão do incêndio aqui, ó, que está vencida. Isso aqui é uma prioridade maior que isso aqui. E aí cabe a gente explicar por que uma é mais importante que a outra. Nós, como gestores. E eu falo para vocês, pensa que eu tenho, quando você leva essa informação para a comunidade acolhe, porque, igual eu falei, está falando de vidas. Né? Está falando de vidas. Quando a gente fala de incêndio, vida, tudo isso é vida, gente. E as pessoas gostam de ver, elas querem viver bem, elas não querem ter problema nenhum. Então, se você leva isso da forma profissional, eles vão priorizar isso sim. E aí, muitas vezes o síndico fica, ó, caladinho, esperando só o pau comer, ó, dá o ruim aí. Tá esperando, na realidade, o morador sugerir o sofá de veludo da área social, né? Porque vai ficar mais bonita, é o que todo mundo vê, é o que tá tudo lindo, a piscina tá transparente, então é ótimo o condomínio, super bem cuidado. Vai olhar nas minúcias, vai olhar nas entranhas do condomínio qual tá sendo a realidade. Então, assim, existe uma responsabilidade também dos condôminos e o síndico precisa fazer valer esse tipo de observação. Ele precisa alertar esses condôminos que ali está morando a família dele. É sua vida. Se realmente sua vida não está valendo mais do que um investimento financeiro, eu não sei realmente o que é que eu posso apelar mais para essas pessoas olharem para a parte de segurança, sabe, Thiago? Porque, assim, eu sempre acho que você manter um condomínio asseado, limpo, isso é o básico. Isso precisa estar lá na sua previsão orçamentária com planejamento de manutenção. Mas esse tipo de situação, ele precisa ser colocado, vai lá, o condomínio não tem dinheiro, divide, faz parcelas em pequenas parcelas, previsiona, mostra que pelo menos você tem uma perspectiva de melhoria naquele espaço, né? Isso é importante a gente estar observando. Então, eu chamo sempre bastante atenção. Eu acho que a gente não vai conseguir trazer toda a listagem, Thiago, mas eu queria, na realidade, falar um pouco também sobre o seguro, né? Que é um item que eu também pergunto, o seguro obrigatório do condomínio, que eu sempre pergunto se o condomínio tem, como é que está a condição de seguro, como é que está realmente essas cláusulas, o que é que está incluso. O seguro, ele não realmente não é um item de enfeite, gente. Tem síndico que só renova o seguro e coloca na gaveta e não pergunta mais sobre ele, o que é que ele vai cobrir o condomínio. Tem seguros que fazem vários benefícios para o condomínio, que se enquadram. Uma troca de vidro, uma fechadura, um entupimento até de unidades. Então, assim, ele cerca de vários processos que você pode fazer um seguro bem feito, né? Então, eu sempre digo, não adianta você fazer o seguro obrigatório e você tá com os itens de incêndio sem funcionar. Não adianta, exatamente, não adianta você estar, na realidade, com um seguro obrigatório válido e tá com a garagem cheia de material inflamável, tá? Então, assim, tudo isso precisa ser visto, precisa ser alertado até para o próprio condomínio. O seguro precisa ser item de pauta de assembleia, para que os condôminos eles entendam exatamente o que é que eles estão contratando. Ah, não, porque o seguro tem que ser o mais barato. O mais barato para quê? Você tá Assim, né, Cris? Inclusive. Aí eu vou falar porque eu entendo que eu sou corretor de seguros nessa área de condomínio. Inclusive, pessoal, tem uma playlist no nosso canal Manter Condominial, chama Seguro Condominial. Né? Tirei várias dúvidas, o pessoal estava com a minha amiga Lisiana falando sobre isso. É exatamente o que eles falou. Às vezes você tem tanto benefício dentro do seguro. Esse dia que aconteceu uma coisa no condomínio de um amigo meu, ele começou a falar, por que você não chamou o seguro? Ele falou, como assim, Thiago? Ué, tem direito lá, pô. Quando você gosta do rompimento de tubulação, quando queima uma coisa elétrica, tem os danos elétricos, né? Então, assim, tem várias coisas que você pode economizar só tendo a informação do seguro. E aí a Cris falou uma coisa importante, chama o corretor de seguros para explicar, gente. Que a gente acabou de falar, inspeção predial, quem que assina?
É o engenheiro, pô, segura o cara, o corretor de seguros, para poder até mostrar. Gente, é investimento. Às vezes estão lá, por exemplo, roubo de bem de condomínio, por exemplo. Não quer contratar. Aí quando acontece alguma coisa, o condomínio tem que pagar. Então não vale a pena, é melhor você ter ali. Né? Então, assim, que a gente possa entender que tudo isso é um investimento, gente. Você está investindo no patrimônio das pessoas. E o melhor, leve a informação para que elas possam tomar a melhor decisão possível. É igual falar, gente, síndico, a gente são facilitadores. A gente leva a informação, a gente leva, a gente entrega. Quem decide é ele, mas tem que dar informação para ele decidir da melhor forma possível, né, Cris? Exatamente, Tiago. E são itens que eu vejo que os síndicos eles não levam para discussão em assembleia, não levam para conhecimento dos condôminos, e a gente precisa alertar sobre isso. É como o meu amigo está aqui falando, ó, o seguro ele vai cobrir se a manutenção estiver em dia e se o AVCB também. Então, assim, não adianta. Você, na realidade, maquiar aquela dita obra de prefeitura. Você está lá dizendo que você tem lá o teste a caixa de esgoto está feita, está tudo realizado, mas na realidade você não tirou as possibilidades devidas e o seguro, na realidade, ele tem as prenúncias. Se você ler lá direitinho as cláusulas, você vai ver que, na realidade, isso tem muitas particularidades. E ele também pode agregar muito. Então, em vez de você estar gastando dinheiro chamando muitas vezes serviços que já estão inclusos, né, você já pode economizar. Então, isso quando faz um estudo bem feito, com profissionais que realmente sabem da área, isso eleva bastante a sua potência de ação diante daquele empreendimento, né? Outra coisa importante, gente, que em muita concorrência você vai, a pessoa fala, se tem um RC profissional, gente, dentro do próprio seguro do condomínio já está cobrindo o síndico, que é o RC síndico. Isso não é diferencial nenhum. E outra coisa mais importante ainda, isso não é garantia nenhuma, gente. Porque o RC é o seguinte, se você cometer uma fraude, um erro, alguma coisa, ele não vai cobrir. O seguro não vai pagar. Você entendeu? Então, assim, isso não é diferencial nenhum. Mais uma vez, são coisas que as pessoas criam na hora ali para direcionar quem elas querem que ganhe, entendeu? Então, assim, uma vez eu fui na Assembleia, ela começou a falar isso para mim, falou, ó, eu não sei para quê, porque o RC síndico aqui do condomínio já cobre tudo isso. Ah, é mesmo, Thiago? É isso mesmo, entendeu? Então, para que eu vou comprar duas vezes a mesma coisa? É besteira, tá? Por isso que é importante, até nós síndicos, que a gente fala, gente, leve a pessoa que tem o conhecimento para explicar, para ela falar como é que, igual a gente fala, quase se contrata hoje na cobertura ampla. Né? Mas tem vantagem de ter a cobertura ampla, porque aí todas vão pela base maior. Né? Então tem essa vantagem também. Ah, é mais caro? Não sei, tem que analisar, vocês que vão julgar, mas as pessoas têm que ter essa informação para poder julgar da melhor forma possível. E aí você tem que levar o profissional que entende para explicar para todo mundo. Por isso que às vezes as coisas dão certo no seu condomínio. Você quer fazer tudo, quer explicar tudo, leva os profissionais para explicar, ué. Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, esse é o grande perigo dos síndicos se colocarem como os reis da cocada preta, né? Como diz aqui em Salvador. Então, assim, Thiago, existem essas particularidades que eu sempre pergunto. Existem as verificações básicas, né? Como é que está a limpeza de caixa de água? O SPDA, foi feito laudo. Tem condomínios que, não, nunca foi feito. Precisa, é? Ah, nunca foi feito. Eu digo, precisa. Por incrível que pareça, precisa. Então, assim, a gente precisa entender exatamente como é que está essa condição básica do condomínio para que você consiga dar um orçamento, né, pertinente. O Assis está falando aqui ainda sobre seguro, viu, Tiago? Eu vou ler porque eu acho sempre pertinente a contribuição de quem está assistindo a gente. Teve um condomínio do Paraná, que perdeu a garantia do seguro porque foi identificado uma mangueira de hidrante furada durante o incêndio. Exatamente, não é, Tiago? Você que é especialista nessa área aí, manda ver. Gente, o que acontece? A partir do momento que você não faz sua parte, você não tem valor mais. O seguro é o seguinte, o seguro está ali, mas tem que fazer a sua parte, que é manter as coisas em perfeito estado de uso. Você falou do SPDA. Gente, o que adianta fazer dano elétrico se o meu SPDA não está funcionando? Isso. Tem que estar funcionando. E você fala assim, tem seguro e não faz a parte de manutenção. Uma coisa não vale da outra, gente. Se você não fizer a sua parte de manutenção, quando você for reclamar lá a cobertura, você não vai ganhar, não. Agora, nesse caso aí, ó. Como é que eu vou pagar o incêndio se você não fez a sua parte e tem a mangueira em perfeita utilização? Não vai pagar. Porque você assumiu o risco. Não faz a sua parte.
Exatamente. Então, entre outros, Thiago, você precisa saber a parte de estrutura do prédio. Se o prédio tem, como é que está as documentações? Tem plantas dessas edificações, né? Como é que está a questão do plano de manutenção? Existe. De fato, isso precisa ser criado por pessoas estratégicas da área. Elas que vão dizer exatamente qual é o fluxo, como é a forma de manutenção, quanto tempo aquela circulação vai ser trocada. Então, se você não tem plano de manutenção no seu condomínio, contrate para ontem. Ela que vai conseguir te dar uma preventiva eficaz, né? Que vai conseguir realmente te dar embasamento para você conseguir não ter as dores de cabeça e os acidentes acontecem. A gente não está aqui dizendo que, na realidade, o acidente é culpa sua porque você não fez. Não, os acidentes acontecem. O cano vai estourar mesmo. Mas se você fizer, na realidade, essa inspeção que a gente vem falando lá em cima, ele vai te dizer, olha, esse cano aqui, ele não era para ser, na realidade, nessa inscrição, né? Então, assim, você vai estar com a informação. Ah, vai conseguir, na realidade, fazer tudo de vez? Muitas vezes não. Porque são muitas coisas que a inspeção termina mostrando. São muitos detalhes que a inspeção começa mostrando. Então, assim, adequou tudo junto com o plano de manutenção. É a forma que você vai ter aí de você não ter dor de cabeça futura, tá? Então, eu também verifico, Thiago, como montar as condições de fachada de forma muito estética, né? Isso, na realidade, sendo colocado para você entender se você já vai entrar realmente numa demanda. Qual foi a última vez que foi feita a manutenção dessa fachada? Você vai entender ali naquele momento, já existem demandas de infiltração nas unidades, existem ações judiciais já prescritas por conta de infiltrações. Você precisa fazer um raio-x do condomínio, gente. Não adianta você, não, eu vou cobrar lá R$3.000 no condomínio de 300 unidades. Aí você chega lá, nunca foi feita pintura de fachada, as unidades estão todas com infiltração, você precisa urgente fazer ações que realmente precisam demandar, não tem jurídico, aí o condomínio está cheio de ação e você contrata por demanda, pagando muitas vezes 2 ou 3 vezes mais. Então, você precisa entender, porque daí que você vai conseguir dedicar. Como é que você vai 2 vezes na semana, como você colocou no seu plano, se você, na realidade, está com uma demanda diária lá, que não vai conseguir te deixar 2 vezes na semana. Aí você, mas todos os dias as pessoas me ligam. Claro, você deu um orçamento que você não pode cumprir, pô. Como é que você vai conseguir realmente arcar com isso? Né, Thiago? Fala na crise. Gente, gestão é baseada através de informações, pessoal. Quanto mais informação eu tenho, melhor eu vou montar meu plano de gestão ali no dia a dia. E ser síndico é isso, é gerir. Gerir conflito, gerir recursos, gerir grana, dinheiro, demanda, você entendeu? E é isso. Quanto mais informação eu tenho, melhor vai ser a minha demanda no dia a dia. Por isso que é importante também você levar essa informação para o condomínio. Eu sou do cara o seguinte, quanto mais informação o condomínio tem, melhor vai ser para todo mundo. Porque ele vai compreender, ele vai entender, ele vai valorizar também. Né? Ele mesmo, eu estava esse dia no condomínio, a gente estava discutindo lá, e vamos fazer primeiro um salão de jogos, aí começou a ter uma demanda da cobertura. A gente, não, vamos fazer primeiro a cobertura, porque pode dar infiltração, que pode cair, pode causar um incêndio. Esquece isso aqui. Ou seja, através da informação que eles estavam tendo naquele momento, eles tomaram o melhor caminho. Vamos primeiro resolver a situação estrutural. Isso aqui de brincadeira, diversão, depois a gente faz. Isso que eu falo, às vezes você não passa essa informação para frente também, ou pior, você mesmo quer passar. Gente, se é uma coisa de direito, por favor, chama um advogado. Ele entende, ele vai falar, ele vai te explicar, ele vai mostrar. Se é igual para o caso de inspeção, é um engenheiro, ele tem mais autoridade sobre o assunto. Por mais que a gente domine, o cara é o profissional. Ele vai falar, ele vai orientar. Então as pessoas vão até validar melhor essa informação. Tá? E é igual o seguro, a gente está falando aqui agora. Leva o corretor do seguro para explicar, tem essa proposta, vamos melhorar isso aqui. Porque ele é o cara especialista daquilo. É igual falar, cara, o síndico tem essa mania de querer saber de tudo, fazer tudo. Para quê, cara? É só ficar quietinho e delegar. Vem cá, frontal, vem cá, vamos falar do seguro aqui, ó. Fala você, pessoal, que é o profissional. Esse é o nosso dever, você que é o profissional, você que é o engenheiro aqui da obra, que ele vai falar como é que vai ser, não é não? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a entender, delegar. E aí ter essa informação para a gente poder transformar essa informação em ações do dia a dia, né, Cris? Exatamente.
Thiago, eu sempre digo que na hora que você faz esses levantamentos e você tem essas informações, você consegue trabalhar de uma forma muito mais consistente, né? É claro, a Ana está falando aí sobre o relatório diagnóstico. Isso, Ana, eu já recomendei às pessoas, mas era uma tratativa que eu sempre fazia. Excelente, pessoal. Eu já vi, é bacana demais. É muito bacana para você consumir. E eu vinha fazendo, na realidade, isso já todas as vezes que eu precisava dar uma proposta de consultoria, de sindicatura. Quando eu era gerente também, Thiago, eu tinha um checklist meu para poder conseguir conhecer aquele empreendimento e saber quais eram as demandas que eu precisava levantar, porque eu era o braço direito do síndico. Então, eu precisava trazer as informações pertinentes para ele saber qual caminho ele iria levar. E aí é bem importante a gente conseguir entender que toda essa estratégia, ela é realmente para você conseguir fazer uma gestão transparente. E isso você, na realidade, colocando para os condôminos, de que você vistoriou tudo, que você já noticiou exatamente o que é que você precisa fazer do empreendimento, você faz um cronograma de atividades. As assembleias, elas não podem ser marcadas por demanda. As assembleias, elas são feitas justamente para você fazer coisas extraordinárias. Mas essas coisas extraordinárias não é na hora que quebra, não. É você fazer aí uma previsão, ó. Na inspeção predial deu lá que em outubro, a gente está em fevereiro, em outubro, eu vou precisar fazer uma contenção no alambrado da quadra, porque está com o material indevido. Então, eu já vou previsionar que em outubro eu vou fazer uma assembleia extraordinária, só que na realidade eu preciso fazer outras para conseguir arrecadar esse valor. Então, assim, se é para fazer em outubro, está lá no laudo, é em outubro que tem que fazer a troca. Você não vai fazer primeiro de outubro, porque você sabe que você tem que arrecadar primeiro, você sabe que você tem que cotar, você sabe que tem que fazer todos esses procedimentos. Então, assim, é importante que as pessoas consigam levar a sério esses procedimentos e as assembleias serem programadas. Você tem assuntos para serem feitos ao longo do tempo. Então, assim, tem gente que faz uma assembleia ordinária e uma assembleia extraordinária o ano todo. Então, como que você vai fazer a gestão compartilhada dessa forma? Como é que, na realidade, você vai conseguir demandar que as pessoas participem junto com você, que consigam opinar junto com você, exatamente, entender a realidade do condomínio? Ah, Cristiane, mas os condôminos não participam da assembleia. É uma opção deles. O que não pode é você deixar... É, exatamente. O que não pode é você deixar de explicitar a realidade do condomínio. Isso que não pode acontecer. Entendeu? Então, assim, eu já falei isso aqui em programas da gente, e eu sempre falo, né, que quando a gente tem assuntos obrigatórios para poder tratar em assembleia, e sempre tem aquele Joãozinho do 401 que nunca quer, na realidade, aprovar nada, e ele é aquela pessoa que movimenta o grupo de moradores o tempo todo, dizendo, não, nós não vamos aprovar nada, não vamos aprovar nada. E aí, na realidade, eu consigo colocar em ata que Joãozinho, Maria, Joana, todos eles foram contra a aprovação obrigatória do controle de combate a incêndio. E isso, juridicamente, depois, você vai verificar com o seu jurídico como você vai quebrar essas barreiras até você aprovar. É tipo, vencer no cansaço. Ah, Cristiane, mas eu já levei para 3 assembleias e os condôminos não aprovam. Aí é a hora de você juntar com o seu jurídico e verificar a forma que você tem imediata de segurança para fazer. Porque a gente precisa colocar e explicitar essas coisas, Thiago. O síndico, muitas vezes, é vencido pelo cansaço. Ele leva as coisas, as pessoas, por desconhecimento, não quer gastar, né? É aquela coisa, eu sempre digo, quando você escolhe morar no condomínio, você escolhe manter uma coletividade. Você precisa entender que se você escolher um local que é de preservação ambiental, que tem várias incidências do meio ambiente, do tempo, você está pagando pelo espaço que você tem, arborizado, né? Que você está pagando. Outro dia, nesse mesmo dia que eu estava fazendo a vistoria, a gente encontrou uma cobra, uma jararaca, dentro do rejunte da piscina, assim, encostadinho no cantinho, Thiago, que parecia até que o rejunte estava sujo. E aí o rejunte me chamou logo a atenção, porque aquele olhar, né,
Eu sempre, essa parte de limpeza, eu fico muito atenta. E aí eu olhei de novo. Quando eu olhei, ela estava entre as entranhas da pastilha. E aí o bombeiro foi, pegou, fez toda a tratativa devida, com os treinamentos devidos. Sua equipe também tem que estar treinada, não é botar a mão e tirar, tá? E quando passou, Thiago, uns 30 minutos depois, tinham 3 crianças brincando naquele mesmo local. Entendeu? Então, assim, se não é realmente você conseguir ter uma atenção e uma orientação para a sua equipe estar preparada, eu não sei exatamente o que é que os síndicos querem fazer. Porque será que realmente eu não tenho um olhar atento para aquele espaço que as pessoas determinaram e colocaram sobre a minha responsabilidade e deixar com que minha equipe não esteja preparada para agir nos momentos de emergência? É claro, o síndico vai ficar sugado. Então, assim, toda vez que eu trago isso em evidência, Thiago, eu sempre coloco: o síndico não precisa trabalhar sozinho. Mesmo que a gente diga que a função de síndico é uma função isolada, que na hora do problema é o síndico que está, né, na linha de frente. Mas ele precisa saber trabalhar em equipe. Então, eu vou dar uma palestra mesmo no Rio de Janeiro, com Francisco Egito, fazendo 2 vertentes. Primeiro, como você ter uma equipe de alta performance. E alta performance, na realidade, é algo muito mistigado. As pessoas falam realmente algo como se fosse o supra-sumo. Não, é realmente ter uma equipe de qualidade que consiga realmente gerir aquela situação. Então, vai ser uma palestra bem interessante. E a outra é sobre a importância dos procedimentos do POP, o procedimento operacional padrão, que, na realidade, eu, por sinal, estou fazendo um empreendimento de grande porte. E aí, colocando todas as minúcias e as particularidades, o que é que o síndico precisa entender sobre o POP. Então, eu lá, na realidade, nessa palestra, nessa oficina, eu vou estar dando várias vertentes do que ele precisa entender desse processo. Né? Ele precisa entender, porque esse trabalho qualificado, principalmente na área condominial, ele vai delimitar as etapas que o condomínio vai ter. Então, hoje, você, por exemplo, está aí com o seu João está aí na administração há 15 anos e você, como síndico, não tem a menor noção das atividades laborais do seu João. Você não sabe como é que seu João faz nada, você não sabe qual é o passo a passo e, de repente, você quer tirar seu João. Seu João precisa ser demitido por algum motivo especial. E você não sabe, não tem histórico, você não tem noção nem de treinar uma outra pessoa, porque ninguém consegue saber quais são os procedimentos daquele local. Então, assim, a gente iniciou esse programa de hoje fazendo um alerta para você que está aí do outro lado. Não queremos aqui, em hipótese nenhuma, tirar a validação da forma como você faz sua gestão, tá? Eu acho que cada um é responsável civil e criminal por isso e sabe exatamente por que foram eleitos. Ou pelo menos deveria saber. Mas o nosso objetivo aqui é levantar pontos importantes de alerta para que você hoje saia desse programa olhando para o seu condomínio de uma forma diferente. Que você saia desse programa conseguindo chamar pessoas especialistas para fazer realmente os procedimentos que você não sabe fazer e tudo bem. Mas você só não pode ficar vendo a maré enchendo, você está com a água aqui ó, no pescoço e você está lá segurando a gestão com todas as mãos, porque você não quer perder esse contrato. Ó, plano é fazer, gente. É isso, botar em prática. Acho que é que a Cris fala isso aqui. Gente, aqui é insights para você despertar, você desenvolver, você crescer, você ser um ser humano melhor. E só depende de você. É o que a gente falou, você não precisa fazer tudo, cara. O síndico é o cara que não é que não precisa fazer, precisa informar, ele precisa comunicar, ele precisa saber quem é o cara que vai fazer. E dar a voz, levar essa informação para os condôminos, tá? Porque com certeza os condôminos, quando eles estão bem informados, eles tomam as melhores decisões possíveis para aquele condomínio. Mas precisa de informação. E aí sim, é um dever nosso, como síndico, levar essa informação mais clara possível para esses condôminos. Minha amiga, fica à vontade, suas considerações finais, minha jovem. Eu vou para o Rio de Janeiro agora, ouvir sua palestra, que eu gostei pra Bora, vamos para o Rio. Hã? Quando é que vai ser no Rio? Fala a data aí, pessoal. 2 de junho, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu convido a todos. Vai ser o Resenha Síndicos,
né? Então, assim, vai ser um evento super bacana, com profissionais aí de ponta, e eu recomendo, né, que vocês possam participar. Eu vou estar aí também em Recife, dia 28 de maio, com a Síndica de Equipe, né? Então, vou estar lá também falando sobre gestão de equipes. Então, tem outros eventos aí que a gente está montando. Agradecer também a Pamela pelo programa passado, eu assisti, Foi né? Super contribuição. Espero que ela possa voltar, viu, Thiago? Porque ela tem muito a acrescentar aí para a gente. E tô aí, sempre na batalha. Vou sair agora da live, já vou começar a trabalhar, porque a gente é isso, né? E espero sempre estar aí contribuindo com vocês. Lilian, eu vi que você falou, vou fazer um curso aqui em Salvador sobre pop, sim, pode deixar. E a gente vai trazer cada vez mais sempre conhecimento. Show de bola. Minha amiga Cris, obrigado. Então, até o nosso próximo encontro. Energias positivas para ti. Arrou. Valeu, galera. Um abraço. Foi mais uma edição do Beijo. Tchau, tchau.